Vem o fim vem. Os atalaias anunciaram a respeito de um juízo inevitável que viria sobre o povo de Israel. Trata-se de um juízo final decretado sobre uma geração que, mesmo após muito ser repreendida, fazia pouco caso das advertências anunciadas pelos profetas. A expressão usada pelo profeta denota um fim de um peso permanente sobre a terra de Israel. Está decretado um dia de juízo que virá sobre todos aqueles que praticaram a impiedade e, por conta do orgulho e presunção, experimentariam uma destruição completa, tal qual nunca houve desde que a nação fora introduzida na terra prometida. Entretanto, dessa vez, o juízo divino viria a pôr um fim aos pecados daquela geração. O capítulo 7 do profeta Ezequiel, que tem como base o juízo de Deus para a terra de Israel, serve de exemplo para o mundo vigente, para a nossa geração. Aqui, a profecia de Ezequiel transborda para a dimensão global. O estudo dessa porção bíblica do capítulo 7 tem como um dos principais objetivos avaliar o nosso relacionamento com Deus. Estamos, de fato, dando créditos às palavras dos profetas, pois o dia do Senhor se aproxima. O nosso Deus é soberano. Um dia pedirá contas de cada ato do ser humano. Como cristãos, estamos conscientes dessa realidade espiritual escatológica que se aproxima? Provérbios 29:1 diz: quem é repreendido muitas vezes e teima em não se corrigir, cairá de repente na desgraça e não poderá escapar. Já em Provérbios 28:13 nos diz: quem cobre os seus pecados, as suas transgressões, jamais prosperará, mas quem as confessa e abandona, deixa, alcançará misericórdia. O papel da Igreja do Senhor é anunciar a mensagem do arrebatamento da Igreja e o dia do juízo do nosso Deus, para que haja arrependimento enquanto há tempo, pois o fim de todas as coisas está próximo. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo a esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD da Escola Dominical Classe Adultos para o 4º trimestre de 2022, com essa temática, a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Comentarista pastor Ezequias Soares. E nesta feita, a lição de número 2, Vem o Fim, de 9 de outubro de 2022. O textuário nos diz: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Ezequiel 7:2. Aqui há um alerta final do atalaia e ele brada em um tom escatológico um ultimato para o juízo eminente quando diz: vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Os israelitas experimentariam um juízo divino que aniquilou os ímpios e pecadores sem que houve chance para perdão. Que observemos aos juízos divinos ao longo da história, pois aponta para o grande dia do Senhor e o juízo final. A verdade prática nos diz: o atalaia de Deus soa o alarme
do iminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Percebe-se que Deus, ele é amor, justo e longânimo em avisar e esperar, mas também ele vela pela sua palavra para fazer cumprir o juízo prometido. Vamos à leitura bíblica em classe que fundamenta essa lição e está em Ezequiel 7, 1 ao 10, que nos diz: Depois veio a palavra do Senhor a mim dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel: Vem o fim vem sobre os 4 cantos da terra. Verso 3: Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações. Verso 4: E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: eis que um mal vem. Verso 6: Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Verso 8: Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações. 9: E não te poupará o meu olho, nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim, carregarei sobre ti as tuas abominações, estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Verso 10: Eis aqui o dia, eis que vem a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ezequiel 7, 1 ao 10. Introduzindo essa pré-aula, os juízos divinos ao longo da história, como nos dias de Noé, Sodoma e Gomorra, entre outros, mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e fé. Assim como Nínive abraçou a mensagem de Jonas e se quebrantou, humilhou, jejuou e se arrependeu. O juízo divino descrito no discurso profético do capítulo 7 de Ezequiel é endereçado à terra de Israel, ou seja, particularmente aos seus habitantes, mas tem implicações mais amplas. Os contemporâneos de Ezequiel, na Babilônia e até mesmo em Jerusalém, recusaram a mensagem dos profetas, principalmente de Ezequiel e Jeremias, por não acreditarem. Eles não acreditavam que Javé permitisse que os ímpios conquistassem a cidade e destruísse o templo, o santo templo. Idolatravam o templo e se apoiavam na religiosidade, na beleza do templo. Percebe-se que os israelitas, nos dias de Ezequiel, rejeitavam crer que Deus poderia permitir a destruição completa da terra, e inclusive do pomposo, arquitetoso templo, o lugar mais sagrado e a casa que alevava o nome do Senhor dos Exércitos, conforme Ezequiel 7:8. Contudo, foi exatamente o que aconteceu.
Deus não habita em templo feito por mão de homens, e ele não divide a sua glória com ninguém. Ele é santo. Deus enviou o juízo como castigo e sentença punitiva para aquela geração ímpia, de modo que não houve misericórdia, nem compaixão, pois deixaram o Senhor e de forma insistente, banal, costumeira, pecaram contra o Senhor. A mensagem anunciada pelo atalaia de Deus assumiu nesse contexto aqui um tom escatológico, uma sentença, quando diz: o fim vem, vem o fim sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7:2. Assim como os israelitas experimentaram o juízo divino que aniquilou os ímpios e pecadores sem que houvesse uma chance para perdão, semelhantemente Deus reservou o dia do juízo para cumprir a sua sentença sobre toda a iniquidade cometida sobre a terra. O nosso Senhor Jesus Cristo anunciou um similar contexto profético nos dias finais do seu ministério terreno, em Mateus 24, 29 e 30, que diz: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sob as nuvens dos céus, com poder e grande glória. Aleluia, glória a Deus. Vamos ao primeiro tópico sobre a profecia. O que nos diz? No texto de Ezequiel, ele introduz a profecia com a fórmula usual dos profetas de Israel. Veio a palavra do Senhor a mim. No versículo 1, a chancela de autoridade divina, assim diz o Senhor, é a marca registrada dos profetas de Javé. Isto mostra que Deus é a fonte da profecia e que nenhuma profecia é de particular interpretação, mas homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. 1 de Pedro 1, 20 e 21. Era uma comunicação divina, direta, inconfundível, diferentemente da natureza da atividade profética inicial, que ocorria por meio de visões. E é percebido a urgência do alerta do atalaia, que é também demonstrada pela construção gramatical dos verbos nos contextos que nós já lemos na leitura bíblica em classe. Vir, eis que um mal vem, verso 5, parte B. Eis que vem, verso 6, parte B. Vem a tua sentença, verso 7, parte A. Eis que o dia, eis que vem. O profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de conta contra Judá e Jerusalém com Deus Javé. É o tempo da justiça. Em Mateus 24, 37 ao 39, nos diz: pois assim como nos dias de Noé, eu abro aqui um parênteses para pontuar, como fora nos dias do profeta Ezequiel, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores, nos dias de Noé, no dilúvio, que comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aleluia! Obrigado pelo seu apoio e orações nesse projeto. Se é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, e se deseja se inscrever, se inscreva.
Deixe o seu like, comente, compartilhe. Assim este conteúdo ganhará relevância nas redes sociais e alcançará mais pessoas para a glória de Deus. Aleluia. Vamos na continuação para o segundo tópico desta lição. Vem o fim. Continuando o tópico 2 sobre o fim. O sentido da palavra fim, a iminente destruição, ruína, morte, condenação no hebraico, trata-se de um substantivo usado em contexto de julgamento. Ele aparece 5 vezes nos versículos 2, 3 e 6 no discurso poético, escatológico, cujo o objetivo é nos impactar, os leitores originais. A literatura poética bíblica se sobressai não apenas pela sua beleza, mas também pela sua facilidade do povo em memorizar esse alerta, essa mensagem. Conforme afirma o comentarista da lição, pastor Ezequias Soares, as expressões repetidas sobre o fim como vem o fim vem, verso 2, agora vem o fim, verso 3, vem o fim vem, verso 6, eis que veio a tua ruína, verso 10, chama a atenção de qualquer leitor. Talvez a intenção de Ezequiel, como atalaia de Israel, tenha sido causar pânico no destinatário original, para acordar, para despertar. E suposto que os profetas, durante séculos e séculos, vinham chamando o povo que era conhecedor da lei de Moisés e do pacto do Sinai ao arrependimento. Agora o povo estava sendo informado de que o juízo divino era real e iria acontecer. Entretanto, ninguém deve se surpreender com a intensidade desse juízo anunciado de antemão, pois é compatível com a natureza divina, conforme o profeta menor Naum 1 e 3, que nos diz: o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. No entanto, um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações, visto que a casa de Israel recusou esse remédio pelo arrependimento. Todos estão sendo informados de antemão sobre a causa da destruição e lhes é dada a oportunidade de arrependimento. E em nossos dias, tudo o que está acontecendo em nossa volta, em pleno século XXI, na pós-modernidade, na era digital, guerras, corrupção, pandemia, crise institucional, crise econômica, crise política, crise na democracia, opressão do judiciário, perseguição religiosa, perseguição à liberdade de expressão, à liberdade de culto, países se sucumbindo mediante a inflação, fome, violência, morte, entre outros problemas sociais, políticos e espirituais. É um grande alerta que também em nossos dias o fim está próximo. Jesus está às portas. Prepara-te para encontrares com teu Deus. Aleluia! Se esta pré-aula tem sido relevante para a sua vida e ministério, ajude esse projeto a alcançar mais vidas, chegar mais longe. Deixe o seu like, se inscreva em nosso canal, comente, compartilhe, ative o sininho para receber novos vídeos da sequência de estudos do livro do profeta Ezequiel. Sou grato a Deus pelo seu apoio e orações. Vamos para o último tópico dessa lição, tópico 3.
Chegando ao terceiro e último tópico, sobre o inimigo. Diz o contexto: quando chegar a vez do sofrimento de Judá, a destruição será completa. A última parte do versículo 10 e a primeira parte do versículo 11 foram traduzidas da seguinte forma: a arrogância floresceu, a insolência brotou, a violência tomou forma de um rebento de maldade. O comentarista pontua que Ezequiel faz uma analogia botânica, uma metáfora que se perdeu no tempo. A palavra profética anunciada diz: veio a tua ruína, já floresceu a vara e reverdeceu a soberba. Ezequiel 7:10. O que essas palavras significam, indicam? Dentre as demais interpretações, a mais aceitável é a que considera essa vara como o rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Assíria foi o chicote de Deus para açoitar Samaria, os filhos de Israel do norte, 2 Reis 17, 3, Isaías 10 e 5. Da mesma forma, Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como Azorrague, para chicotear Jerusalém em Judá. Jeremias 27, 8, 51, 20 ao 24. Reverdeceu a soberba, verso 10, parte B. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos, segundo Reis 25 e 7. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira, por isso o furor de Javé se acendeu também contra a Babilônia. Jeremias 31, 35, 55 e 56. Essa reação divina é exemplar, pois Deus ainda hoje, ele julga os poderosos que abusam da autoridade e cometem atrocidades. Ações totalitárias de liderança e de governo, ditadores, respingam também no próprio povo. Mas o castigo, a justiça e o juízo de Deus é implacável, individual e eterno. Diz a Bíblia: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Mateus 10 e 28. Chegamos à conclusão. Concluindo essa lição, temos que o atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo, anuncia que o juízo inevitável, divino, se aproxima. Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, das revelações dos profetas e dos conselhos dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é um exemplo clássico dessa verdade. Os julgamentos e juízos divinos ao longo da história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. O nosso Deus é amor, justo e longânimo, mas também é justiça. Esse mesmo anúncio profético foi feito por meio do nosso Senhor Jesus Cristo nos dias finais do seu ministério terreno, Mateus 24, 29 ao 44. O Senhor Jesus deixou bem claro aos seus discípulos que voltará para buscá-los. Trata-se da primeira fase da sua vinda. Entretanto, a sua vida também será um tempo de juízo, porquanto após o período da grande tribulação sobre a terra, a segunda parte da sua vinda se cumprirá, tempo em que há de julgar finalmente todos os ímpios e reserva os justos para o seu reino eterno. Apocalipse 19, 11, 24. Para esse dia, assim como foi nos dias da destruição de Jerusalém anunciada por Ezequiel, também não haverá misericórdia. É chegado o dia do juízo de Deus.
e os ímpios não escaparão dele. Mateus 24:30. Esteja preparado hoje, agora, para encontrares com teu Deus. Aleluia, Maranata. Muito obrigado pela sua atenção, oração e apoio nesse projeto. Se toda esta pré-aula foi edificante para a sua vida e se sentir, inscreva-se em nosso canal, deixe o seu like, comente, compartilhe, ative o sininho para receber novos vídeos da sequência de estudos do livro do profeta Ezequiel. Gratidão pela sua atenção até o final desta pré-aula. Bons estudos e boa aula na escola dominical aí da sua igreja. Forte abraço e que Deus vos abençoe.